Olá pessoal, tudo bem? É, Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Matilde Portugal e eu quero pedir a vocês que fique no meu canal, ouça um pouco da palavra de Deus. Não saia depressa não, fica aí, que tem coisas boas para edificar a sua fé. Eu quero, para a meditação, eu quero deixar para vocês no livro, na Bíblia, Isaías 43, que diz assim: no versículo 10, Isaías 46, versículo 10, diz assim: Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibas e me creias, e entendas que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. O Senhor me deu essa palavra. Eu entendi. O Senhor está dizendo que nós somos a testemunha dele. E essa palavra que eu vou falar hoje é para edificar a fé de alguém. Ou você enviar para alguém que está enfermo, né? Que tudo há uma solução. Olha, eu sofri por muito tempo uma doença chamada colite ulcerativa. É uma doença que dá no intestino e que ela vai corroendo o intestino. Quando eu fiz o exame foi em 1990, eu estava com uns 20 anos, e o médico disse para mim que não tinha cura, e eu nem tinha os remédios na época, então eu passei muito apuro, não podia engravidar. Quando eu descobri, eu já estava grávida. Era uma doença assim, eles falavam que era dor emocional. Devido a eu ter tido uma vida muito difícil desde quando eu nasci, que eu já tenho meu testemunho lá no, no meu canal, tem um monte de testemunho, né? E eu sofri bastante, morei, eu perdi casa, fomos morar debaixo de lona, passei muitas necessidades. Minha mãe, ela morreu, eu tive que ir embora cedo da minha casa. Mas meu pai, ele sempre me levou para a igreja. Eu ouvia a palavra de Deus, né? É que os pais não entendem que às vezes tem muitos pais que não entendem, né? Tem outros que entendem, né? Que não é por força nem por violência. Às vezes a gente é jovem, a gente quer conhecer o mundo, né? Então eu fui pro mundo conhecer o mundo e gostei, né? O pecado não é ruim, o pecado é bom. Mas a Bíblia fala de dois caminhos: o caminho largo e o estreito. O estreito é que nos conduz a tudo, a ter uma vida plena aqui no mundo e ainda no final, porque nós todos vamos ter um final. Mas o final depende de como foi a nossa caminhada aqui na Terra, né? Se as pessoas têm livre-arbítrio. E eu segui minha escolha, né? Fui pro mundão, adquiri essa doença devido à vida desses altos e baixos. E essa doença apareceu na minha vida, uma permissão de Deus, talvez pelas orações do meu pai, mas mesmo assim eu não estava nem aí. Assim mesmo, tem muitas pessoas no mundo que ele prefere sofrer, mas não quer nem ouvir falar das coisas de Deus. E é lá que está a nossa vitória. Eu sei que não é fácil, mas se a gente aprender a orar, buscar, se arrepender, Deus vai trabalhando na nossa vida e no tempo dele ele vai dando a vitória. Quando essa doença apareceu, não tinha remédio, eu tinha que fazer muita dieta. Eu fiquei por muitos anos sem comer, comer coisas que eu gostava de comer, eu tive que, né, deixar de lado. E eu deixei, né? E Deus, ele fez uma obra na minha vida depois de 10 anos eu perambulando pelo mundo com essa doença, porque ela é uma doença que ela vai e some. Ela, de repente, ela desapareceu, ela faz remissão, né? Aí todo mundo fala assim, ah, vai virar câncer, vai virar não sei o quê, mas Deus tinha uma obra na minha vida, né? Então, ele segurou nas minhas mãos até hoje. Aí, quando em 2010 eu entrei na faculdade. A faculdade é uma coisa que deixa você tensa. As pessoas falavam pra mim que não era pra estudar, não era pra fazer nada, era pra ficar quieto. Eu falei, não, mas Deus abriu a porta, eu vou entrar. E eu fazia muito assim, propósito com o Senhor. Aí aconteceram muitas coisas na minha vida. Eu tive separações de outro relacionamento, né? Mas Deus sempre estava ali comigo, falando comigo, me chamando para perto dele. Aí quando chegou no ano 2000,
Eu não aguentava mais, uma pessoa sempre falando pra mim em tal lugar assim, que lá paralítico andava. E realmente eu vi tudo isso acontecer, né? Fui para esse lugar, ficava resistindo, porque era justamente o local onde meu pai me levava. E lá por ser uma igreja assim que pega os usos e costumes, eu fugia disso. Achava isso o fim da picada. Mas não adiantava, Deus me queria lá. E eu estava indo em outra igreja e eu ia batizar na outra igreja. Aí um dia eu falei, Senhor, aonde o Senhor me quer? Aí o Senhor me deu um sonho, que eu de tanto orar e pedir, Senhor, onde o Senhor onde que eu vou te servir, vou adorar, aprender do Senhor, né? Porque a igreja é um local, é tipo uma faculdade, lá você aprende as coisas de Deus. Tem coisa errada? Tem. Mas isso não importa, você tem que olhar para Jesus, né? Religião não salva ninguém. O que salva é você viver a palavra de Deus como ela é. E o que aconteceu? Deus me deu um sonho, viu? E mostrou um monte de igreja em volta em volta, e todas elas afundavam. Nenhuma tinha placa, tinha nome, pra você entender, né? Só uma ficava, e ela também não tinha nome. Eu entrei lá dentro e eu olhei as pessoas que estavam lá, umas pessoas diferentes, umas pessoas que tinham brilho no rosto, nas vestimentas, na forma como elas se comportavam, adorando a Deus naquele local. Aí eu falei, nossa, eu vou ter que mudar mesmo, vou ter que renunciar a muita coisa, porque se eu orei, era a resposta da minha oração. Aí eu fui nesse dia, lá nesse lugar que eu estava indo, e eu aceitei Jesus, que eu estava com tudo fechado na minha vida. Deus fechou tudo, como se eu tivesse passado um trator na minha vida. Eu tinha o dinheiro, tinha casa, tinha carro, mas não via as portas abertas, né? Tudo fechado, na saúde, economicamente, né? Mas eu estava fugindo de Deus. Aí eu comecei a servir a Deus, aceitei a Jesus lá. O pastor falou, filha, fizeste bem em vir hoje, porque dentro de 23 dias você ia servir a Deus cega de um olho. E Deus mostrou para mim que eu ia mesmo, eu ia ter um derrame. Mas o Senhor me livrou. Eu tirei aquele conceito de igreja da minha cabeça, não vou aqui, não vou ali. Falei, não, Senhor, eu não sou de nenhum, eu sou de Jesus. Daqui para frente o Senhor vai reger a minha vida. E eu comecei a frequentar, mas essa doença ainda estava lá. O Senhor não me sarou, porque o Senhor ia trabalhar na minha vida através dessa enfermidade. E eu fiquei por muito tempo com essa doença, ainda em 2013. Em 2002 eu aceitei Jesus, em 2013 o Senhor me deu em visão essa cura. Eu usava o remédio errado. Eu ficava sem saber o que fazer. Aí eu entrava na igreja, o Senhor falava para mim, Ezequiel 38, que fala daquela palavra assim, coloca a tua casa em ordem, porque morrerás. O Senhor falava. E eu não entendia, né? Colocar minha casa em ordem. Só que essa palavra dizia isso, mas quando você vai lendo, a gente não pode ler só um pedacinho, tem que ler a palavra inteira, o capítulo inteiro. O profeta disse para ele colocar a casa dele em ordem, mas ele voltou para trás e Deus mandou ele voltar. Falou, vai lá, fala para ele que ouvia as orações dele, porque quando ele soube que ele ia morrer, ele virou o rosto dele para a parede, né? E se arrependeu, falou, Jesus, eu andei com sinceridade diante de ti. E Deus falou, volta lá, fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida para ele. Se você meditar nessa palavra, Isaías 38, Isaías 38 diz isso, que Deus voltou, fez voltar, né? A doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. E o Senhor fez olhar no verso 15, que diz assim, ó, que direi como mo prometeu, assim o fez, assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Por muito tempo eu andei amargurada com essa doença e um monte de outras coisas. Então foi uma permissão de Deus, né, que eu me amargurei com essa doença. Só assim eu cheguei para perto de Deus. Não tem uma palavra que diz assim, ou vem pela dor, ou vem pelo amor. Eu fui pela dor, né? Tive a oportunidade de ir por amor, mas não fui. Então, e eu louvava muito a Deus, né? Quando eu me sentia muito ruim,
Eu ia para a harpa, cantar hino da harpa e fazia obra de Deus, mesmo doente, eu saía, ia no postinho, eu evangelizava. Eu comecei a conquistar o coração de Deus para essa minha cura. Não foi assim, vai lá e recebe. A minha fé não era tão suficiente, mas eu lia na Bíblia que fala assim: quem ganha a alma, sábio é. Está em Provérbios. Se você procurar aí, se você tiver a Bíblia ou online, procure aí que você acha. Quem ganha a alma, sábio é. E o Senhor sempre, eu fui conhecendo Deus assim, fazendo a vontade dele. E eu fui curada. Curada assim, que essa doença, ela some, né? E quando eu fui fazer o último exame, o médico estava lá fora, reunido um monte de médico no Hospital do Câncer. E eu, quando eu fui procurar ele, né, para saber uma outra coisa, ele falou: nossa, eu estava falando da senhora. O seu intestino parece que nunca teve essa doença. Não tem nenhuma sequela. Porque antes de sair de casa, o senhor já tinha falado comigo, através do louvor, né? Quando ele decide fazer, e ele fez. E é isso aí que eu quero contar para vocês. Que Deus, ele faz. Ele fez e ele faz. E vai fazer na sua vida. Se você colocar sua fé, começar a ler a palavra dele, ouvir a voz de Deus, Deus vai usar alguém. E você dá ouvido, porque a sua vitória tá aí. Viu? E eu agradeço a vocês que ficaram ouvindo essa palavra vindo de Deus. Deus mandou eu contar meu testemunho, que eu fui curada dessa doença. E eu tô aí viva, né? Já tenho o quê? 20 anos. 20 anos, não, 30 anos, né? Desde os 20 anos, Deus faz. Porque Ele tá aí para atender aqueles que clamam. Então clama a Deus. Renuncia o que você tiver que renunciar. Pergunta ao Senhor o que é que tem em você que não agrada a Ele. E não tenha medo. É melhor viver do lado de Deus do que do lado do mundo. O mundo não tem nada para oferecer. E tudo passa. Viu? Essa mensagem que eu deixo, em nome de Jesus. Receba isso e tenha toda sorte de bênção. Amém?